Olá, sejam bem-vindas mais uma vez. Aqui é o canal Fábia Diniz Quilting. Como vocês sabem, eu estou nesse projeto fazendo um vídeo por semana, trazendo sempre para vocês coisas diferentes em relação ao mundo do quilting. Meu nome é Fábia Diniz, sou professora de quilting livre e estou trazendo para vocês a cada semana um vídeo para a gente poder discutir e eu trazer mais ideias para vocês enriquecerem o leque de opções na hora de fazer o quilting. Para esse vídeo de hoje, o que eu quero trazer para vocês é uma categoria de stencil que eu tenho lá no site que é diferente. Vocês olhando o stencil, por exemplo, um stencil quadriculado, ele não faz somente o quadriculado. Então, a gente chama essa categoria de stencil de quadriculados em vários tamanhos de stencil de grid. Então, a grid, ela é uma base, é como se ela fosse uma armação que ele vai estar no fundo para você construir um design diferente em cima. Então, foi por isso que eu montei o meu curso de grids. Então, nesse curso online, são 105 desenhos diferentes que a gente vai fazer usando esses stencils quadriculados. Então, imaginem que vocês têm uma folha de um papel de desenho, uma folha quadriculada, né, do papel milimetrado, e vocês usam como referência. Então, o stencil de grid, ele é bacana porque ele entra para a gente como uma referência. Depois a gente apaga todo esse traçado e fica somente o design que vocês vão quiltar. Então, nessa categoria de stencil de grids, eu tenho eles, os quadriculados, que teria o de 1 polegada, eu vou botar até aqui que eu tenho a blusa preta, olha, de 1 polegada, de 1,5 polegada e o de 2 polegadas. Então, esses são os básicos, que são só os quadriculados. Depois eu coloquei também o de 2,5 polegada e o de 3 polegadas, que já são stencils que têm a diagonal como referência. Então, quanto mais referência a gente tem no nosso traçado, na nossa base, né, na nossa grid, a gente vai ter mais pontos de referências para criar os designs. E além desses todos, eu ainda tenho o base em ângulo, porque as grids não são só os quadriculados, a gente tem vários tipos de bases que a gente pode usar na hora de construir designs diferentes. Então, se você ficou interessado em querer aprender mais sobre esse assunto, que é assim, eu sempre falo, o quilting livre, ele é infinito. E esse assunto, essa técnica da gente usar as grids, é muito mais infinito. Então, quanto mais a gente desenha, quanto mais a gente pensa, a gente traça, a gente vai para a máquina, desenhos diferentes a gente cria. E fica muito fácil, porque como eu tenho a base ali para me dar referência, o meu design, o meu quilting fica muito constante. Eu consigo padronizar tamanhos na hora de fazer os designs e consigo padronizar ele no trabalho inteiro. Então, se você quer aprender mais sobre como trabalhar com as grids, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você vir fazer parte do meu curso Quilting com Bases, Quilting com Grids, que é um curso que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Já tem centenas de milhares de meninas fazendo e amando esse curso. Então, vem agora, é a sua oportunidade de vir fazer esse curso. Então, para vocês terem um gostinho de como é trabalhar com grids, eu selecionei para essa semana um vídeo que é lá do curso. Então, eu vou ensinar para vocês um dos designs, um dos 105 designs que estão dentro do curso, para vocês entenderem a riqueza que é trabalhar com esse tipo de stencil. Vocês vão usar qualquer um deles, independente do tamanho, a gente pode usar grid maior, menor, tudo isso vai depender do tamanho do seu trabalho. Se você tem uma colcha, você vai traçar essa grid maior. Se você quer fazer um preenchimento mais reduzido, com mais linha, é só traçar ela menor. Então, me acompanhem que eu vou mostrar passo a passo para vocês, ensinar um design e eu espero que vocês gostem. Bom, como eu falei para vocês, os stencils de grid, né, que são os quadriculados que vão formar uma grade, uma base, para eu poder construir desenhos sobre eles. Então, nós temos lá no site o BG001, todos estão com o nome de BG porque eu vou construir um background, quer dizer, um design de fundo. Então, eu tenho ele com o 001 com 1 polegada, o 002 com 2 polegadas
e o BG 006 com 1,5 polegadas. Então, são tamanhos que a gente vai usar bastante. Fora isso, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho mais dois, um com 2,5 polegadas e o outro com 3 polegadas, mas esses, por serem maior, eles vão vir já com a referência das duas diagonais no stencil. Então, tem muitos designs que facilitam muito a gente ter a diagonal. O meu curso de grids, a gente trabalha em cima dessas bases, né, para construir vários designs. E fora esses dois que são retos, no curso de grids a gente aborda também bases em ângulo. Então, eu tenho o BG 0028, que é uma base em ângulo com as referências da vertical e da horizontal. Então, são stencils que eu posso transferir assim para o meu tecido e quiltar esse quadriculado em ângulo com essas linhas retas, mas a gente usa isso muito para construir outros designs. Como esse daqui, eu posso transferir e quiltar só essas linhas retas, eu vou estar fazendo um quilting. Mas a intenção de todos esses stencils de grids, de quadriculados, é a gente poder trazer para dentro deles design ajudando, usando tanto as linhas, eles vão servir como linhas de referências para a gente poder construir um outro desenho a partir disso daqui. E como eu sempre mostro para vocês, o design de grid, se eu quiser transferir isso daqui e fazer só o meu quadriculado, que é o famoso metalaçado, né, que a gente faz ele quadriculado, eu posso transferir uma vez e a segunda vez, se eu quiser dissociar e trazer ele na metade, eu vou conseguir uma grid menor ainda. Então, no caso desse que eu tenho uma grid, um quadriculado de 1 polegada, quando eu deslizo ele e trago ele para o meio, eu consigo esse meu quadriculado com 0,5 polegada. Então, se eu quero fazer uma coisa bem delicada, bem miúda, eu posso usar esse recurso e isso me facilita muito, porque eu vou traçar uma vez, eu posso usar o transfer pad, transfiro ele todo, só escorrego ele e traço uma segunda vez e aí eu já tenho toda a minha área traçada. Outra ideia também, se eu tenho ele aqui, se eu não quiser trazer, deslocar ele até o meio, eu desloco só um pouquinho. Então, eu consigo, olha que lindo, fica um efeito de cestaria, eu só escorrego ele um pouco, pode ser assim 1/4 de polegada, e aí eu tenho esse design bem bonito já todo no meu sanduíche de uma vez só. Então, o stencil tá aí para facilitar. Então, vou mostrar para vocês, só para vocês terem ideia, para quem não entende o que é um traçado de grids, né, um design que a gente constrói a partir de um stencil, eu vou até escolher esse daqui, que é o BG 0026, e vocês vão me acompanhar agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faria um design a partir de um stencil de grids. E a propósito, esse design que vocês vão ver agora é um dos designs que está no meu curso de grids. Então, se você gostou, não perde essa oportunidade. Vem agora e venha fazer o curso de grids, porque eu vou mostrar para vocês só um design, mas são 105 designs diferentes que a gente constrói a partir dos stencil, mas a gente também pode traçar essas linhas a partir de uma régua, fazendo essas medidas, traçando essa base quadriculada com essas referências para construir um design. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui deste vídeo o link do curso de grids. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é um curso fantástico que vai te mostrar várias possibilidades de criar designs a partir de uma base quadriculada. Então, me acompanhe agora na explicação. Então, olha, tracei as minhas duas diagonais. Então, para esse quadradinho aqui, eu tô com elas duas traçadas aqui. E vou usar também outra referência, que seria a horizontal e a vertical. Então, eu venho aqui, olha, traço a minha horizontal. Vamos olhar só esse quadradinho aqui de cima. Traço a horizontal e traço a vertical.
Então, se eu fizer isso em todos os meus quadradinhos, né? Já vou deixar eles todos traçados para vocês visualizarem que a gente está criando uma outra base também com as linhas horizontais e com as linhas verticais. Então, é questão da gente, se eu apago uma e olho para outra, por exemplo, se eu olhar só aqui para o rosa, eu vou ver uma base normal. Se eu olhar para o azul, eu vou ver uma base maior. Se eu olhar para o laranja, eu vou ver uma base já inclinada. Então, a gente vai fazer essas marcações para a gente alcançar esse nosso design. E, na verdade, ele é muito simples. Eu vou ligar ponto a ponto. Então, eu vou sair de um ponto e vou para o outro ponto. Só que aqui eu vou sair de um ponto indo para outro ponto na diagonal, tá? Então, se eu começar aqui, então, se eu saio daqui, normalmente eu venho para cá. Só que antes de eu vir para cá, eu vou fazer a diagonal primeiro, então um arco, né? Desse ponto até aqui, o centro, e volto, tá? Então, isso aqui seria, vou fazer colorido para vocês entenderem o passo a passo. Esse seria o movimento número 1, número 2. Voltei, tô aqui em cima. Agora eu vou fazer esse arco e realmente vou ligar até esse ponto. Então, esse seria o número 3. Vou descer e vou subir. Então, 4 e 5. Sobe e desce. Vou para frente. Se vocês perceberem, eu já tô cantando o nosso movimento. Vai para frente, vai para baixo, vai para cima, vai para frente. Então, cheguei nesse ponto, eu tenho essa diagonal, então eu vou fazer isso, isso. Fui e voltei. Eu iria para baixo, vou e volto. Vou para frente, só que antes de eu ir para frente, eu tenho mais uma diagonal. Vou e volto. Agora sim, eu vou para frente. Tô aqui para baixo, para cima, vai para frente. Opa, tem uma diagonal. Faço a diagonal e vou para baixo. E aí eu não tenho que voltar fechando todas as tampinhas de baixo, então eu volto, fecho, fecho, fecho e fecho. Então, fiz a carreira número 1, vou descer e fazer a carreira número 2. Então, vamos lá junto, ó. Vou para frente, no ponto aqui de união, tenho diagonal, então já completo o arco na minha diagonal. Vou para baixo, subir. Outra diagonal, então ela é um pouquinho mais longa o arco. Agora eu vou para frente. Desci, subi para frente. Diagonal, diagonal, desci, subi. Outra diagonal, vou para frente. Desço aqui e volto fechando as tampinhas. Então, não é difícil. O importante é primeiro vocês visualizarem a marcação, sentir que aqui eu tenho um centro. Deixa eu até marcar com outra cor, olha. Aqui eu tenho um centro, aqui eu tenho outro centro. Vai formar flores. E aqui nesse meio eu formo um segundo, um design secundário. Então, vamos lá mais uma. Cheguei aqui, tô quase terminando, desci, vou fechar aqui a parte de baixo de cada um e vou fechar toda essa lateral do começo aqui, que ficou tudo aberto, e termino aonde eu comecei. Então, se vocês observarem, ele forma um desenho muito interessante. A gente consegue ver aqui como se fosse uma flor. Aqui eu já tenho um segundo design, como se fosse um quadradinho inclinado, todos com linha curva. Então, é bonito de ver, porque ele dá um efeito visual muito bacana. E outra coisa, como a gente estava falando nos vídeos passados, eu posso, vamos dizer, se eu tenho isso aqui, ó, vou desenhar ele aqui só para a gente ter uma ideia. Mais ou menos. Diagonal, 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 diagonal. E aqui, ó, eu tenho como se fosse uma flor, né?
eu posso eleger o que eu quero entrar com o microquilting, o que eu quero entrar com um padrão enfeitando a mais. Então, eu posso enfeitar as pétalas, os gomos, ou eu posso vir preenchendo e abaixando a manta aqui, ó. Quando eu abaixo essa manta aqui, abaixo essa de cá, abaixo essa outra aqui, eu crio um efeito visual muito interessante. Então, eu posso abaixar só esses quadradinhos, os centrais, né? Opa, olha, acabei de ver que eu pulei aqui, ó. Eu posso abaixar só esse elemento aqui e não abaixar nas flores. Então, eu vou ter um visual, eu vou fazer as flores aparecerem mais. Ou eu posso, além de abaixar esse daí, vir aqui no centro das flores e abaixar por aqui também. Posso eleger e abaixar todos esses triângulos com curvas que a gente vai encontrar em todo o design. E aí a gente vai fazer a flor aparecer bastante. Outra opção eu posso também brincar com o sentido da linha. Então, se eu tenho a flor aqui, eu posso botar a linha nesse sentido aqui, a linha nesse sentido aqui, a linha aqui nesse sentido. Então, eu posso ir trocando o sentido dessa linha. Para isso, eu vou usar a referência da minha grid. Então, se aqui eu tenho a grid na horizontal, eu posso vir fazendo esse preenchimento na horizontal. Se aqui eu tenho na vertical, esse preenchimento sai na vertical. Então, eu posso obedecer a direção do sentido da grid que a gente marcou no começo. Então, são efeitos que a gente vai fazer com linha, mas é um design fácil que a gente vai usar sempre curvas de um ponto ao outro. Nesse caso, a gente está usando curvas na diagonal. E depois a gente pode voltar preenchendo. Então, preencher ou não é questão de gosto, é questão da escolha de vocês. Dos dois jeitos dá um efeito muito bonito, tanto sem preenchimento como com preenchimento. Então, para esse bloquinho, o meu já tá aqui. Como eu falei para vocês, eu tenho usado o stencil, né? O stencil, ele vem reto. O que eu fiz? Eu só peguei o meu stencil e inclinei. Na verdade, eu não usei nem esse, foi o outro. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, ele é reto, eu fiz isso daqui, ó. Então, eu transferi primeiro o desenho nesse sentido, depois faltou para o lado de cá, ponho para o lado de cá e para o lado de cá e completo. Então, quando eu traço esse stencil, além dele me dar já o inclinado, ele também já me dá as referências, né, da horizontal e da vertical. Então, vou agora com este bloquinho na máquina e vocês vão me acompanhar, a gente vai construir esse design. Se para não se perder na máquina, se vocês quiserem marcar, olha, esse aqui é o centro da minha flor, então eu vou vir aqui, ó, diagonal, diagonal, vou para frente, desce, sobe, vou para frente, diagonal, diagonal. Mas não precisa, tá, gente? A hora que a gente tiver lá na máquina, é fácil a gente encontrar esses centros que vão formar as flores, né? Uma espécie de uma margarida. Então, vamos lá para a máquina agora. Já estou aqui na máquina, fiz já o quilt a volta toda e vou começar. Então, na minha marcação, aqui eu tenho um pouco mais da metade de um quadrado, né? De um conjunto desses que a gente vai trabalhar. Então, eu vou começar fazendo aqui metade, mas a partir daqui ele já tá mais inteiro para vocês entenderem. Então, são curvas que eu vou de um ponto ao outro e vou colocar também a diagonal. Então, eu vou no mesmo caminho número 1. Então, encontrei aqui uma diagonal, eu já vou colocar essa diagonal. Normalmente, a curva da diagonal não é tão assim arredondada como da horizontal e da vertical, né? Então, sempre encontrei uma diagonal, já coloco aqui o meu gominho. Agora, eu desço, subo, aqui eu tenho outra diagonal, e aí a gente vai fazendo todo o caminho que eu expliquei para vocês.
fechei a primeira carreira. Vocês vão notar que eu deixei aqui em cima sem fazer na volta eu completo, porque como tá o design pela pedacinho só, depois na volta eu completo. Então, fechei a parte de cima, agora eu venho fechando tudo para recomeçar a próxima carreira. Bloquinho pronto, já removi as marcações. Então, mostrar para vocês, é simples, são as linhas curvas, só que além de quiltar, a gente tem as diagonais e a gente vai quiltar as diagonais. Então, ele forma uma espécie de uma flor e um design secundário aqui, se vocês observarem. Pelo avesso, a linha está muito próxima do meu tecido de avesso, mas também dá para vocês terem ideia do efeito que ele faz. Então, é bem bonito, fácil, porque são as linhas curvas que vocês já estão acostumadas, mas em posições diferentes.